É importante você entender o teu momento, como é que você está disponível de investimento, porque não existe certo nem errado, mas sim você fazer a escolha mais adequada para a tua realidade. E aí, na hora de escolher um orçamento, na hora de fazer uma compra, é bom você entender antes qual é o nível de qualidade que aquele fabricante que você está cotando, ele geralmente trabalha. Pergunta para o fabricante, essa sua prateleira, ela suporta quantos quilos? O que você precisa saber na hora de comprar uma gôndola? Se você é dono de uma loja de varejo ou está pensando em abrir uma nova loja, hoje eu vou te contar algumas dicas de como você escolher o mobiliário correto e como não cair em pegadinhas na hora da compra. Meu nome é Thiago Lira, eu sou diretor da Hack Indústria, uma empresa que fabrica mobiliários para distribuidoras, lojas e home centers há mais de 30 anos no mercado. A primeira coisa que você precisa entender na hora de comprar uma gôndola, um estante ou uma prateleira é você saber que, como qualquer outro produto, vão existir vários níveis de qualidade no mercado. Existem as empresas que vão estar focadas em ter baixo custo, um produto mais barato, mas com uma qualidade inferior, e empresas que vão trabalhar com qualidades superiores, que vão ter mais durabilidade e resistência. É importante você entender o teu momento, como é que você está disponível de investimento, porque não existe certo nem errado, mas sim você fazer a escolha mais adequada para a tua realidade, para que aquela compra não seja uma compra errada, que gere prejuízo lá na frente. E aí, na hora de escolher um orçamento, na hora de fazer uma compra, é bom você entender antes qual é o nível de qualidade que aquele fabricante que você está cotando, ele geralmente trabalha. Segundo ponto, é você conhecer um pouco das especificações que eles estão te oferecendo na hora de escolher. Você precisa entender qual é a capacidade de peso que você precisa para aquele mobiliário e daí sim você saber se aquela cotação está sendo adequada ou não. Verifica qual é a espessura da chapa que ele está usando nas prateleiras, qual é a espessura da chapa que ele está usando na coluna, até que fique mais fácil de você comparar o orçamento de um fabricante ou outro. Por exemplo, você, digamos que vai montar uma loja pequena, você tem um espaço lá na parede e você pedir um orçamento de 10 metros de gôndola lateral. São aquelas gôndolas que ficam na parede. E aí você pediu para 2 fabricantes. Na hora que você receber esses orçamentos, dá uma olhada nas especificações dos tamanhos, altura, comprimento e profundidade e pergunta para o fabricante, essa sua prateleira, ela suporta quantos quilos? Quantos níveis de prateleira você colocou em cada módulo, em cada metro, para você saber se o quantitativo está o mesmo. E você, se quiser ser mais específico ainda, você pode perguntar, essa chapa da sua prateleira, qual é a espessura que você trabalha? Geralmente os fabricantes que trabalham com a linha mais popular, eles vão estar trabalhando com uma chapa 28, uma chapa 26, que é uma chapa mais fina, e quando você vai para uma gôndola de uma resistência um pouco maior, ele vai estar trabalhando ali com a chapa 24 ou chapa 22, que são chapas com espessura um pouco maior. O terceiro ponto seria com relação às medidas dos módulos. Então a gente chama de módulo cada metro ali de gôndola que você vai colocar. Então existem fabricantes que vão trabalhar com um módulo de 90 centímetros, de 1 metro, de 1,30 m. Então é importante você estar atento a essa medida para que você possa comparar de forma justa o orçamento entre um fabricante e outro. E também prestar um pouquinho de atenção na profundidade e na altura da gôndola. Então às vezes você pede, eu quero 5 metros de gôndola central. E aí vão ter fabricantes que vão botar uma gôndola com 1,30 m, que eu considero uma gôndola muito baixa. Outros vão botar com uma gôndola de 1,50 m, 1,70 m, 2 metros. Então analisa bem essa questão das medidas, tanto com relação à altura da gôndola que você precisa, pensa no funcionamento da tua loja, qual é o teu pé direito, analisa a profundidade dessa prateleira, quais são os produtos que você vai colocar ali para expor, se a prateleira tem profundidade suficiente, para que você faça uma escolha mais assertiva na hora da compra desse mobiliário. E agora o quarto ponto, tipos de mobiliário e acabamentos que ele podem ter. Na hora que você vai escolher qual tipo de gôndola, prateleira ou estante, você vai ter algumas opções, você vai poder comprar um estante de aço, vai poder comprar uma gôndola de aço, existem algumas opções de madeira, em MDF, então é importante você analisar bem para que você faça uma escolha assertiva com a tua realidade, com o teu dia a dia da loja. Esses móveis que a gente vê às vezes de madeira, que o pessoal vende, em alguns momentos eles são interessantes para trazer uma valorização maior para o produto, mas eles têm algumas limitações. Muitas vezes os móveis de madeira eles não têm a disponibilidade de você mudar os níveis de altura das prateleiras. O MDF ele vai ter uma durabilidade um pouco menor do que os materiais de aço. É importante você ter esse cuidado.
Quando a gente vai para os mobiliários de aço, aí vem novamente aquela questão dos níveis de qualidade. Então existem algumas empresas que trabalham com a pintura líquida automotiva, e esse aí eu realmente não recomendo porque a durabilidade vai ser bem menor. E vão existir as empresas que trabalham com a pintura eletrostática, que é uma pintura que vai trazer um acabamento melhor, uma maior durabilidade, ela não destaca com tanta facilidade. Então é bom você analisar esse ponto, né, na hora de comprar ou de orçar um mobiliário. Então vamos lá, resumindo o nosso vídeo de hoje. 4 pontos a gente passou aqui para te ajudar na hora de escolher o mobiliário correto para a tua loja. O primeiro, entender os níveis de qualidade que esse fabricante que você está cotando ele trabalha, se é um nível mais popular, um nível melhor. Perguntar um pouco sobre as especificações técnicas do produto, que seria espessura de chapa, capacidade de peso, qual é a carga que cada prateleira suporta. O terceiro, tá atento com relação às medidas de altura, profundidade, largura. E o quarto, um pouco dos tipos de mobiliário e acabamento que aquele fornecedor tá te oferecendo. Espero que tenha te ajudado, que essa dica te dê um norte aí no momento de comprar um mobiliário. E bota aqui nos comentários se você gostaria de saber um pouco mais sobre esse assunto, ou se tem algum outro mobiliário que você queria entender melhor como é que você pode estar comprando, se quer conhecer mais os nomes técnicos desse setor. E a gente fica sempre à disposição aqui de estar ajudando vocês.